Gente, eu tô com um homem hoje para mais de metro. Mas ele é assim, fantástico, inteligente, sou fã de carteirinha dele. E para começar, é um catanduvense nato, daqueles assim, da mais pura cepa, né? Marcos Scaldelai. Não, você tem outro nome, Marcos Henrique, é chique, ó. Ai, Marcos meu Deus do céu, agora Henrique você e minha mãe que tá falando o Henrique, né? O Henrique eu acabo nem usando, né? Deve ficar mais chique, né? Marcos Scaldelai, né? Porque senão é o Scaldelai. Marcos, bom, eu não posso ficar, né, babando ovo aqui pra você, porque você sabe que eu sou, assim, a tua amiga de coração, a gente, quantos anos, né, que eu te acompanho, mas vamos lá, quero fazer um tipo assim de uma biografia sua, pra gente guardar pela vida toda. Ah, eu que agradeço, eu tenho um carinho muito grande por você. Assim, sempre te acompanhei e quando eu tive a oportunidade de estar mais próximo de você, você acompanhar a minha história, você sempre foi muito carinhosa, né? Até hoje, muito carinhosa com tudo que eu faço e isso não tem preço, né? Eu falo, quando a gente reconhece o outro, o efeito do outro na nossa vida, a gente tem que valorizar. E eu posso dizer que muitas das repercussões que eu tive na minha carreira aqui na região foi através de você. Muito obrigado de coração. Obrigada, eu também te agradeço. Bom, então vamos lá, vamos ver assim, Marcos, nascido aqui em Catanduva. Sim, sim. Vamos lá, filiação? Antônio João Scaldelai e Alzira Bergamo Scaldelai. Meu pai, com muito orgulho, seu Toninho, tão conhecido, que além de ser maçom, professor de Química, Física e Biologia, já bombou muita gente, porque isso ele tinha orgulho, bombar gente mesmo que não queria estudar. E minha mãe, professora de primário, uma lutadora, um exemplo. Eu falo, espírita, muita gente que é espírita em Catanduva conhece bastante a minha mãe, são duas pessoas maravilhosas aí que eu tenho orgulho muito de ser filho. Você é católico fervoroso, né? Eu sou católico fervoroso. Minha mãe e meu pai são espíritas, mas eu sou católico, porque na minha casa minha mãe sempre falou o seguinte, eu sou o caçula de 3. Ela, independente da religião, tem que ter. Eu escolhi ser católico, eu entrei pela música, eu gosto muito de cantar. Minha madrinha, que eu mando um beijo, minha tia Irani, que eu tenho uma paixão também, Irani Nardi, ela me deu um violão e eu comecei a tocar na igreja Santa Terezinha. Lembra do Padre Fernando? Padre Fernando, tão famoso. Não, é do Canadá, não Canadá. Não veio. Eu tenho uma história do Padre Fernando no Canadá, que eu fui fazer uma viagem para o Canadá, estou lá estudando inglês no Canadá e todo mundo fala, tem um padre aqui muito famoso, que os brasileiros amam. Cheguei lá na missa, quem era? O Padre Fernando, tá? Quem eu tocava na igreja dele antes de eu ir para São Paulo. Figura, hein? E nossa, o nosso grupo católico aqui de música fez muito sucesso, tocava nos encontros católicos e eu sempre gostei da religião católica, me identifiquei. Hoje eu sou católico fervoroso, sou equipista de Nossa Senhora e é onde eu resgato aí, recarrego toda a minha força. A fé dá uma base pra gente, né? Dá um sustento, eu acho que isso. E sabe qual que é a minha diferença nesse mundo aí que eu vivo? É que eu falo de fé no mundo empresarial. Eu tenho muito orgulho de falar isso. A gente que vive no dia a dia, no trabalho, os grandes empresários, esquecem dessa força maior que existe. E eu, como precisei bastante, eu dei valor e na minha vida eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tenho essa força, essa fé muito grande e inabalável. Que a fé que eu aprendi também, porque eu não sabia. Porque primeiro você tem que ter fé em você e fé em Deus. Isso é uma coisa que acompanha junto. Né? Essa força maior que te conduz e faz ser forte e matar 30 leões por dia. Ô Marcos, agora vamos voltar um pouquinho de você para... Você estudou em escola estadual. Barão do Rio Branco, minha primeira escola. Depois você foi Paulo de Lima também, não foi? Paulo de Lima, minha segunda escola. Porque eu lembro de você, da fama sua no Paulo de Lima. Porque tinha Leda Ramos, né? Esse pessoal aí que tinha assim, uma adoração, uma veneração por você. E conta aí a tua trajetória no Paulo de Lima. Então, o Paulo de Lima foi onde meu pai foi meu professor, né? Então, eu era filho de professor e meu pai sempre foi aquele cara exemplo, né? Eu aprendi muito com ele e o maior ensinamento foi que a gente tem que incomodar. Porque quando a gente incomoda é que a gente está certo. Meu pai bombava Deus e o mundo lá. Aí naquela época, como dizer, desculpa esperar o inferno. Tem gente às vezes que encontra, né? Tem um cara aí que sempre fala assim, fica bravo, teu pai falava, hoje ele tem mais coisas financeiras, aí ele falava assim, teu pai falava que eu não queria ser nada na vida, aí o que eu tenho. Eu falei, mas meu pai, o fato de falar que você não ia ser nada na vida, não era que para falar que você não vai ser nada mesmo, era para te instigar.
para você criar força para ter. E aí agradeça, porque quando ele falava isso, era para você ter força. E eu tenho um exemplo, eu sempre tive muita facilidade de aprender. E eu sempre quis aprender. Mas o motivo de eu aprender é porque eu queria transformar a minha vida. Ser diferente, buscar algo diferente. Assim, ser reconhecido, ser valorizado, fazer a diferença. Eu acho que a gente tem isso na nossa vida. E eu sempre quis. Né? Eu não vim para não ser percebido. E eu sempre fiz isso. Tamanho, aí não tem jeito eu de sempre passar fiz em isso. branco. E eu agradeço muito meus professores, porque eles me ajudaram a valorizar essa minha vontade. Então, tinha gincana no Pau de Lima, eu era à frente, eu brigava com Deus e o mundo, eu era o líder da gincana. E foi através do movimento que aconteceu, criado pelo Mauro, que é assessor de imprensa hoje da Fundação Padre Albino. É o Mauro Assi? Mauro Assi, que criou uma gincana, que na época do que trabalhava junto com o querido ex-prefeito, que eu adoro, que tem um carinho muito grande, que é meu grande pai aí, que é o Macchione. Ele fez uma gincana na cidade que eu me destaquei. E quando eu me destaquei, a dona Leda, o seu Douglas e a dona Vera foram até ele e falaram: paga o particular para o Marcos, que o Marcos merece. Meu pai, eu sou caçula de 3, minha irmã já estudava com crédito educativo em Bauru, o meu pai pagava a faculdade para o meu irmão em Bauru, e sempre com muita dificuldade, porque são professores, né? Difícil, você sabe que a vida não é fácil, né? E aí eles me ajudaram, junto com meu pai aí. Então eu fui um aluno que dei muito valor em ser bancado, porque eu tinha aquela responsabilidade de poder entregar o máximo depois. Você fez jus, né, aquilo que você estava recebendo. Até que eu cheguei no meu terceiro colegial, decidi fazer publicidade e propaganda, prestei, eu queria fazer SPM. Eu passei na primeira fase da USP, mas eu queria fazer SPM, que era a melhor do Brasil. E aí eu precisei de ajuda, a maçonaria ficou sabendo e bancou junto com meu pai a SPM. Então eu tenho muito orgulho de todo mundo que me ajudou. Né? Não, olha, isso eu te admiro, Marco. Tudo que você passou, você não deixa Catanduva, você não deixa essas pessoas que te ajudaram em vão. Você está sempre lá mostrando quem você é, da onde você veio, quem são seus pais. Isso eu acho que não tem preço. E eu, enquanto estiver vivo, eu sempre vou valorizar muito a minha cidade. Eu amo Catanduva. Catanduva me fez ter a vontade de ser quem eu sou e ter esse reconhecimento. Eu tive oportunidades muito fortes assim e motivantes aqui dentro da cidade e de reconhecimento, né? Já fui reconhecido pela Câmara Municipal através do Zé Alfredo mesmo, que uma vez fez uma menção honrosa. Nunca ganhei a medalha 14 de abril, o dia chego lá. Nem é, porque eu tô pensando de Palmares. Então, aí que tá. E fui reconhecido pelo próprio Macchione num evento como filho de Catanduva aí, e eu tenho muito carinho. E eu admiro muito. A gente que é do interior, nós temos um jeitinho diferente. Temos. E temos que valorizar. Nós não somos uma pessoa que tem que ficar, aquele que nasceu em São Paulo. Não, ao contrário. Nós sabemos chegar nos outros, nós sabemos cativar, e eu sempre fui assim. Sempre que eu tive uma missão na vida, eu pensei: o que eu vou fazer diferente? Né? Por isso que eu acho que não tem, eu fiz essa faculdade, eu fiz aquela, não. É você na sua atitude. Então não importa onde você nasceu, não importa o curso que você fez e onde você fez. Importa a forma como você vai encarar e querer se mostrar para o mundo. É verdade. Né? Agora sim, você fez SPM, e como você começou a conquistar seu primeiro trabalho? Durante a SPM, no quadro de avisos, eu vi que tinha a Nielsen, pesquisa de mercado, estava procurando estagiário. Eu não queria depender do meu pai, né? Eu sabia que quanto mais eu pudesse fazer, eu livrava. Bom, meu pai, sempre, ele e minha mãe se privaram em relação aos filhos. O foco deles era formar o filho e dar uma excelente formação, e graças a Deus, minha irmã teve excelente formação, super bem hoje, meu irmão também é a mesma coisa. A tua irmã é a Vanessa? Vanessa, a farmácia bioquímica. Ela mora aqui em Catanduva? Não, minha irmã, ela mora em São Paulo. Eu fui o primeiro a ir para São Paulo, os dois foram logo em seguida. Aí teu irmão? Minha irmã trabalha numa multinacional, farmacêutica responsável nessa multinacional, super forte, super bem. Sempre que eu achei que ela era daqui. E meu irmão fez análise de sistema em Bauru, e meu irmão trabalha hoje, é um dos nomes nessa área. Não
teu irmão mesmo? Cássio O Scaldelai. Cássio. Não, Careca, segundo bonitão. nome é Vanessa Cristina Scaldelai, Cássio Augusto Scaldelai e Marcos Henrique Scaldelai. Só minha mãe para fazer essa eu sou proeza. Denise Aparecida. Denise Aparecida. Ah, combinou Aparecida. Ai, não sou fã desse grupo. É por causa da Nossa Senhora, né? De aparecer. Ah, mas você aparece para encantar como a Nossa Senhora também aparece. Muito obrigada. Para encantar a nossa vida. Então, meus irmãos tudo bem em São Paulo também, mas eu fui o primeiro aí, eles foram. Então eu tenho uma gratidão mesmo e sei da dificuldade e aí eu quis arranjar emprego. E essa história é muito engraçada, porque meu primeiro emprego na Nielsen, eu lembro que eu liguei lá... E Nielsen, o que é? Nielsen é a maior empresa de pesquisa de mercado do mundo. Tá. E no Brasil, ela é responsável, então assim, quanto que tem de participação do mercado, por exemplo, a Bombril? Ela que faz essas medições em supermercados, tudo, e fala quanto é que tem de participação, a Ambev, tudo no mercado. Então, é muito respeitado. Você conhece muitos mercados, conhece região, você conhece produtos, você aprende. E quando eu fui fazer a entrevista lá, eu marquei por telefone, a pessoa virou para mim e falou assim, você tem que trazer um currículo. Eu nem sabia o que era currículo. Naquela época eu fui na Barça, descobri o que era currículo, né? Não tinha Google, aquelas coisas, né? Não tinha nada, verdade. E eu, na época, fazia conservatório na Dona Mouse, e que eu mando um grande abraço para a filha, que eu tenho um carinho também muito grande para aquela família maravilhosa do conservatório. E eu escrevi no currículo, toco violão, né? E meu pai sempre amou Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, então eu sempre vivi entendendo o que eram esses caras. E no dia que eu fui fazer a entrevista, não é que o cara amava Nelson Gonçalves, Altemar Dutra e tocava violão, eu não falei nada e fui contratado, assim, só de conversar sobre isso fui contratado. E foi uma grande escola. Aí eu comecei a trabalhar na Nielsen, fiz estágio, fui efetivado. Quando eu fui efetivado, teve uma passagem muito importante também, porque eu fiz uma prova lá para ser efetivado e uma prova verbal. E a mulher falou para mim, a única coisa que tem que corrigir é que teu sotaque é muito caipira. Eu fiquei pé da vida com isso. E aí Deus é tão maravilhoso na minha vida que me deu uma lista de clientes para atender. O presidente da Microlite, que na época era do interior de São Paulo, o presidente da Rio Blind, que era do interior de São Paulo. Eu fui um dos maiores vendedores de pesquisas na época e cresci muito rápido. De lá eu fui chamado para um cliente para trabalhar na General Mills, que é a 5ª maior empresa de alimentos do mundo e a 3ª dos Estados Unidos, e que no Brasil é dona do Häagen-Dazs, Forno de Minas e Frescaria. Bendito sorvete, que eu não consigo falar o nome dele direito. E aí eu fiz um grande case de Häagen-Dazs na minha vida. É porque foi aquela vez que você me chamou, que eu fui no Shopping Guatemi te encontrar. Verdade. Lembra? Então aí... Aquela é forte revelar ainda, hein? Faz tempo, viu, Denise? Faz tempo. E aí meu nome ficou muito forte no mercado, porque eu fiz o grande case de Häagen-Dazs no Brasil. Era o único. Mas aí você estava trabalhando na publicidade ou você já... Não, durante a faculdade eu defini ir para a carreira de marketing. Ah, tá, só marketing. Eu gostava de marketing, porque por mais que as pessoas falavam que eu era criativo eu era no interior, que eu organizava gincana, adorava, então todo mundo falava que era criativo. Mas na vida, assim, eu acho que eu sou muito criativo, que eu tiro muito... Eu não gosto de fazer nada igual os outros fazem, eu quero criar coisas diferentes. Mas eu tenho uma facilidade de olhar o todo, 360, então o marketing para mim era muito importante. E aí da General Mills eu fiquei 10 anos, fui fazer, para trabalhar com Häagen-Dazs, me mandaram para o Japão. Eu fui fazer um induction no Japão, em marcas premiums, né, famosas no mundo inteiro, Dolce & Gabbana, outras marcas importantes. Olha que chique, Marco. Louis Vuitton, né? E então eu aprendi demais, para o cara de Catanduva que teve essa oportunidade. Então eu cresci, não sabia falar inglês. Todas as minhas férias, Denise, eu entrava de férias na sexta, no sábado, eu ia embora para os Estados Unidos ou para o Canadá. Eu pegava o dinheiro das férias, eu investia em mim. Enquanto meus amigos compravam um carro, faziam viajar isso aqui, eu não investi em mim para poder falar inglês. Isso foi uma sequência de anos onde eu investi para poder crescer e eu tive um crescimento muito rápido. Passei por 5 presidentes na General Mills, até que um foi para a Bertin e me chamou para ser diretor de marketing. A General Mills não queria que eu fosse embora do Brasil, me deu um cargo internacional, eu não queria. Eu queria ser sucesso no meu país e eu aceitei ser diretor de marketing da Bertin Carnes, fui trabalhar com a família Bertin, que eu amei essa família, né?
Fiquei 1 ano e pouco lá porque eu ajudei a fazer marca. Não existia marca de carne, criamos a marca Bertin. Até que a JBS comprou a Bertin, essa compra famosa, que todo mundo ficou sabendo. Todo mundo fala, e eu né? brinco nas minhas palestras que eu falo. Eu fui falar isso pro Moro, né, na entrevista que eu fiz para ele, eu falei assim, ô Moro, eu já tive um chefe muito famoso, né, que você entrevistou, que é o Joesley Batista, que o Joesley foi meu chefe direto, né? E ele fala, aí o Moro falou para mim, mas meu chefe é muito mais famoso que o seu, que é o Bolsonaro, que foi o chefe dele, né? E quando a JBS comprou a Bertin, mudou muito a cultura. A Bertin tinha um carinho diferente com as pessoas, que a JBS ninguém podia aparecer. E eu não nasci para não aparecer. E aí eu entendi porque ninguém podia aparecer, né, na JBS naquela época, né? E aí o que eu fiz? Naquela época eu saí de uma revista importante do país, o dono da Bombril viu, mandou me chamar. Peraí, agora deixa eu... Olha, essa história foi muito engraçada. Bom, eu perdi um pouco você de vista, depois da Häagen-Dazs. Aí nós encontramos aqui em Catanduva algumas vezes, depois você sumiu, não te vi mais. Aí um sábado fui almoçar lá na Marli May, que a Marli é toda, né, cheia de notícias, E ela tem um carinho enorme por mim. Ela me vê... um computador, né, ambulante, assim, de humano. Aí ela falou assim pra mim, pegou uma revista Veja e falou pra mim, Denise, dá uma olhada, o filho do seu Toninho da Alzira aqui, olha aqui. Eu falei, quem que é o filho do seu Toninho da Alzira? Ai, do professor Toninho da Alzira aqui, que tem a loja ali na Rua Maranhão, de não sei o que. Ele tinha montado uma loja pra mãe dela. Falou assim, olha aqui, é presidente da Bombril. Eu falei, deixa eu ver quem que é esse moço. Que eu olho a foto e falei, nossa, o Marcos Caldelar. Eu falei, gente, onde que ele parou? O que será que aconteceu? Como é que foi isso? Então, aí eu apareci numa revista, não tinha sido essa revista quando eu apareci, que ele me viu. Não, isso já era presidente da Bombril. Isso, já era. Aí ele me chamou e eu fui fazer entrevista com ele. Eu lembro que parece que é mentira, mas é a pura verdade. Eu sentei na sala dele, eu entrei. Ele é um senhor muito louco, mas louco, vairado. Assim. Ainda, né? Ele olhou pra mim e falou assim, você é louco? Eu olhei e falei, como é que eu posso estar fazendo uma entrevista com um cara que está me perguntando isso? Aí na hora eu falei, eu não vou responder, sou louco. Aí eu falei, eu não rasgo dinheiro e não como cocô, mas tenho minha loucura. Ele pôs o óculos, tá contratado. Ele me contratou. Aí eu entrei... Bem, isso daí como você, é sorte? Sorte? Não, eu falei a coisa certa, porque ele em segundo, depois que ele falou contratado, ele me virou e falou o seguinte, mas eu quero saber mais uma coisa. Tem um concorrente da Bombril que usa um ingrediente que é cancerígeno. O que você, assim que você assumir a Bombril, o que você vai fazer? Porque é proibido usar isso aqui. Ele estava querendo, assim, se ele usa, eu não vou deixar de usar, eu vou usar. Eu falei assim, olha, a Bombril é uma marca que é telhado de vidro, é um exemplo. Vou te dizer um negócio, eu não lançaria um produto com esse ingrediente, mas eu seria o primeiro a denunciar, porque a Bombril tem que fazer o papel. Aí ele, que ele estava esperando outra coisa, falou, confirma a contratação. E aí eu entrei na Bombril para ser diretor de marketing, pesquisa e desenvolvimento. Em 1 ano assumi o comercial. Aí em menos de 1 ano eu fui tirar férias com a minha família. Estou lá em Porto de Galinhas. Recebi um telefonema, o dono da Bombril falou, quero que você venha amanhã aqui. Eu falei, mas seu Ronaldo, eu entrei de férias. Amanhã, pega o voo. Deixei minha esposa, meus filhos, falei, vou ter que ir lá. Então cheguei lá, ele assina, você é o presidente da empresa. Eu, oi! Presidente da empresa, ganhei carro blindado, segurança, tudo esquema de presidente pesado aí, porque a Bombril é uma das maiores empresas do Brasil. E jovem, né, Marcos? Super jovem, 30 e poucos anos. Só que aí a pressão vem, você vai entender, uma empresa aberta, né, uma empresa na Bolsa de Valores, tudo, e então a seriedade que tem por trás, virei estatutário de imediato. E aí fiz o trabalho que tinha que fazer, deitei de corpo e alma mesmo, entrei de corpo e alma. Quanto tempo você ficou lá? Peguei uma empresa de 1 bi, joguei para 1 bi 600, 6 anos, né? Aí o trabalho, uma repercussão gigante, porque eu tirei o garoto Bombril, afastei o garoto Bombril. Porque aquilo era, né? E fiz uma transformação, colocando a Monique Oz, Dani Calabresa, que naquela época não era o que elas são hoje, né? Sim. Eu fui assistir a Dani Calabresa
Um dia eu estava no Bar Brahma, entrou uma mulher que eu chorei de rir do começo ao fim. Quando eu vi, aquela mulher entrou no pânico. Aí eu falei, aí contratou-se ela para fazer a campanha, porque a gente precisava de gente de comédia. E a Marisa Hort, que era a mais conhecida. A campanha foi um estouro, foi a primeira vez no Brasil que o CONAR teve reclamações de homem para tirar a campanha do ar, 400 homens entraram para tirar a campanha do ar, porque a gente falava, elas falavam que queria o homem para lavar o chãozinho, porque a mulher foi para o mercado de trabalho, nada mais justo que o homem lavar um chão, lavar uma louça e tal. E os machistas entraram contra a Bombril e falaram, quem que é o viado, filha da puta, que está fazendo essa campanha? E era eu lá que estava comandando junto com as agências. E nada de viado. E aí foi a grande evolução. Por quê? Porque eu pus minha cabeça na guilhotina, podia dar certo ou não. Eu lembro que eu entrei na Bombril, minha esposa ficou, meu filho Bernardo, minha esposa ficou grávida. Depois, quando ele nasceu, foi o momento do lançamento da campanha. Ele nasceu dia 20 de março, a campanha entrou dias antes, o CONAR entraram no CONAR, eu estou saindo para ir para o hospital, que meu filho ia nascer, recebi um fax que a campanha ia sair do ar. E quando sai do ar, todo investimento que você fez numa Rede Globo, você perde, porque não tem outro filme, você perde. Eu lembro que eu entrei para minha esposa falei para ela assim, eu vou viver esse momento de ter o meu filho, que era a paixão da minha vida, ser pai. Meu filho nasceu, eu tive o prazer de ver, eu saí da sala e não vivi mais nada com o meu filho e minha esposa. Todo mundo visitando isso, eu fui com o advogado, fui resolver problema, porque eu tinha que tirar essa situação. E vencemos tudo no CONAR sempre. Até o último ano que eu fiquei na Bombril, que eu contratei a Ivete, durante 3 anos seguidos, na última campanha que a Ivete fez para mim, foi toda brasileira é uma diva, todo homem é devagar. Era uma brincadeira e eles tentaram tirar a campanha do ar. E assim, esse é o desafio da vida. Eu podia ter entrado, ficado com o garoto Bombril, né, mas não seria o Marcos Caldelari. Então eu gosto de desafiar. Mesma coisa quando eu vim para cá, que eu deixei o mundo corporativo. E aí sim, hoje eu sou presidente do LEAD aqui, eu não posso ser mais... Então, mas aí, peraí, como é que você entrou no LEAD? Bom, você saiu da Bombril... Eu fazia parte do LEAD. Você fazia lá de casa em São Paulo. Lá em São Paulo com o grupo já existia, com o Dória e tal, eu era afiliado. Só que imagina eu chegar... E vou te contar essa passagem que é importante. Eu fazia parte do LEAD e eu, como presidente de empresa, eu chegava lá nos eventos, os presidentes é de 60 anos, 65 anos, e eu de 30 e pouco. Hoje em dia tem muito presidente jovem, porque as empresas hoje é de tecnologia, tudo, mas naquela época não. E o Dória se encantava comigo, falava, você é fenomenal, tudo. Eu ganhava muitos prêmios, ganhei, fui revelação, isso e aquilo. Fui eleito aí entre os 100 brasileiros que fazem o Brasil melhor, fui eleito pela Forbes Jovens, que tive o maior sucesso em 2014. Até que um dia o Dória me chamou para fazer um evento e eu ser o palestrante de marketing. Quando eu fiz aquele evento, depois que eu fiquei sabendo por que o presidente da Bombril me chamou, o dono da Bombril me chamou para eu virar presidente no meio das minhas férias. Porque o Dória ligou para ele e falou o seguinte, o que você vai fazer com esse rapaz? Porque se você não pôr ele para presidente, você vai perder, porque o mercado está encantado com ele. Eu não soube disso. Isso aconteceu em setembro. Em janeiro, o Dória me chamou para jantar. E ele falou, você sabia que eu liguei para ele? Tá? E eu fiquei sabendo. Olha de toda a história. Então eu devo muito assim, a gratidão ao Dória, que eu tenho um carinho imenso. Eu também tenho, porque o Dória, você viu aquele do camarote. Ele decidiu entrar na política, tem essas polêmicas, tudo, mas eu avalio o ser humano e quanto eu tenho carinho e gratidão mesmo por ele. Né? Eu sei o que é. Como o Dória, que era... Começou com televisão, política, ele vivia com a gente, eu falo, quando as pessoas vêm falar qualquer coisa, isso e aquilo, eu falo, gente, o mundo é assim, ó, política. Nossa, política. Hoje você está aqui embaixo, quer pensar assim, então eu respeito, sabe? Eu respeito, mas a vida é assim, né? A gente sabe como funciona. Então aí, chegou um momento na minha vida na Bombril, onde eu passei por 11 meses muito difíceis. Foi o período da Dilma, onde o dólar saiu de 2 para 4 reais. Nossa. E uma empresa nacional, se não põe dinheiro, a multinacional te engole, porque eles têm dinheiro de fora e a nacional ou diminui de tamanho, ou se quiser continuar crescendo, tem que fazer diferente, porque você não consegue repassar custo na velocidade que o dólar aumentou naquele período. E a família tinha os problemas deles lá, que eu
tinha que... Nada com isso. Infelizmente, eu fui com ameaça de infarto algumas vezes para o hospital. Acha? Emagreci 8 quilos. Foi a coisa melhor que aconteceu, boa, mas... E foi aí onde eu descobri a força da minha fé. Meu motorista ia comigo, ele passava para me pegar, falava, começa o terço. Fazia ele rezar até eu chegar na Bombril. Chegar na Bombril, tinha uma Nossa Senhora. Essa passagem eu não posso deixar de contar. Marina Hernandes de Catanduva. Vim aqui fazer um evento, Catanduva ficou me conhecendo, eu vim aqui e tal. A Marina não pôde no dia do evento. A Marina mandou me entregar uma Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, na minha casa. Veja como é a vida. Nem foi o primeiro evento que eu fiz, foi um segundo evento que eu fiz aqui. Que foi do livro, não? Foi um outro segundo livro. Foi lá até no Beck Luna, que também era foi, E ela não pôde, mandou entregar essa Nossa Senhora Medalha Milagrosa. E eu estava num momento muito difícil da minha vida, de decisão em relação a Bombril. E eu vim aqui, fiz a palestra, tudo aquilo. Eu lembro que minha mãe falou assim para mim, não tô achando você legal, tal. E a Marina escreveu assim no bilhete que ela deixou, você sabe aonde você vai deixar essa Nossa Senhora. Eu não tive dúvida, eu pus a Nossa Senhora na minha sala do trabalho. E além de chegar todo dia, depois de ter rezado o terço, eu pedi para Nossa Senhora, no momento certo, me dar a direção. Você vê como foi, porque eu tive que tomar decisões difíceis. Um dia eu cheguei na minha sala, a minha cadeira, todo mundo assim estava apreensivo, porque tinha uma caneta espetada nas costas da minha cadeira. É o preço que a gente paga, pelo tamanho da nossa força e decisão que você tem que fazer, às vezes mesmo sendo difícil, mas tem que tomar. E foi quando eu virei e falei, não, eu posso muito mais e para mim eu não posso isso. E eu pedi para sair, fiquei ainda um mês para achar um novo presidente e tudo. E aquele dia Nossa Senhora me fortaleceu. Só que mesmo assim eu não estava, eu falava, por que Deus está fazendo eu passar por isso? Eu não tinha ainda esse entendimento. E eu tirei minhas primeiras férias, de fato, sem estudar e para me divertir mesmo, para falar, eu preciso esparecer. Fui com a minha esposa para a Europa e eu tive a oportunidade de chegar próximo do Papa Francisco. Quando eu cheguei por perto desse homem, minha cabeça fez assim, ó. Eu vendo aquela movimentação de pessoas com doença, querendo chegar próximo para se curar, eu falei, o quê? Meu problema não é nada. Para. É decisão, né? E aí eu escrevi um texto, que é o texto que eu coloquei no meu livro, no meu segundo livro, no final, onde eu reconheço de fato que se eu ficasse na Bombril, eu estava assumindo uma zona de conforto. Podia continuar sendo presidente, ganhar salário, mas minha saúde, minha felicidade, porque hoje eu luto contra isso. Você tem que buscar, em primeiro lugar, a tua meta de vida tem que ser feliz. Ser feliz. O dinheiro vem, outras coisas vêm. E eu falei, eu vou mudar a minha vida. Eu refiz a minha vida. Eu saí do mundo corporativo, podia estar presidente de outra empresa. Mas eu posso dizer que realmente você foi louco mesmo. Porque se trabalhar com marketing, de repente, você pegar desse tamanho... Salário de presidente, você sabe o que é. Eu fiz assim, mas por que eu fiz? Meu nome sempre foi muito forte, desde que eu comecei a então trabalhar. Valeu, né? Eu acho que valeu. Lancei 4 livros. Então, assim, eu fui buscar e falei, eu vou sair da minha zona de conforto. Hoje, Denise, eu não tenho a tranquilidade que eu tinha de estar em São Paulo com a minha família. Eu não tenho vida de marido e pai de terça a sexta. Eu saio toda terça e volto sexta ou sábado. Mas o meu estilo de vida e minha forma de viver é completamente diferente. Hoje eu empodero muita gente, ajudo, me potencializei muito na parte de palestra como autor. O lead, que aí o Dória, quando eu saí da Bombril, ele me chamou e falou, por que você não lança? Eu tinha feito uma palestra em Rio Preto. O Fábio, na verdade, desculpa, a Carol do Fábio, que eu tenho que mandar um grande beijo pra Carol. Do que vai jogando Mecha. O Mecha, foi Carol. Ele que lançou Rio Preto, né? Sim. Ele tinha Ribeirão e já foi... Só que ele falou, tava difícil para ele coordenar os dois. E a Carol me conheceu e um dia ele me ligou e falou, a Carol teve uma ideia, por que você não toca? Que o pessoal gostou muito de você, então eu devo muito a Carol. Eu falei, eu vou pegar o lead aí. E eu vim para cá e toquei o lead. Comecei e quis fazer um lead. Olha, e o lead, considerado
o mais eficiente do mundo. Tá? E outra coisa, o que eu te admiro, quantas vezes você não me ligou? Você tem o telefone de fulano, você tem o contato de fulano, para de empresários, né? Porque assim, você chega e você consegue conquistar. Você não é ilusão, você põe as pessoas no lugar certo, você cuida, você é amigo. Eu acho isso brilhante. Que você já ouviu os empresários falar de mim em eventos de premiação do LEAD? E eu tenho muito orgulho disso. Aquelas premiações é uma delícia, né, de ver, porque você vê ali, é um povo unido de sucesso. E eles mostram... E eles têm o carinho, porque é o seguinte, Denise, eu falo, sabe qual é o sucesso do LEAD aqui? Eu não janto na casa de ninguém. Tem a panelinha X, Y, você sabe como é interior. E eu não vivo essa panelinha. Então eu respeito o profissional. Eu já tive caso de um empresário entrar no meu evento e falar assim, eu tô pé da vida. Aquele lá deve para mim. Como é que ele tá? O que ele tá fazendo aqui? Eu falei, eu analiso o CNPJ. Se o CNPJ é limpo, beleza, tamo junto. Se não for, não tem como. Né? Com o pessoal de cada um, você também agora, pode tomar conta. Eu consegui um respeito muito grande. Eu vou te dizer, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Aqui, um caso recente que aconteceu. Eu convidei o ministro Tarcísio para fazer o evento do LEAD. Vi. E o fato do LEAD ter sido fundado por do Dória, tem todo aquele negócio de falar, não tem nada a ver. Lógico o Dória virou político, tudo. O LEAD, o LEAD de São Paulo está tocando sem o Dória. O LEAD levanta a bandeira do empresário. E eu sempre fiz. E o Tarcísio é uma pessoa que eu adoro. O Tarcísio, já tive a oportunidade de estar mais de 5 vezes com ele. Uma vez eu tirei foto e falei assim, você vai fazer um evento para mim. Eu estou guardando essa foto que eu vou encher o saco da tua equipe, você vai ter que fazer. Tanto que quando eu soube que ele ia vir para cá, eu entrei em contato, eu tinha perdido o contato da equipe dele. Eu tinha um e-mail que ninguém me retornava ali porque o e-mail não estava certo. E aí, eu liguei com um cara que eu conheço da equipe do Guedes, e o cara do Guedes me deu o telefone do assessor direto do Bolsonaro. Aí eu liguei para o assessor direto do Bolsonaro, falei, eu preciso falar com o ministro Tarcísio, tal. Mandei minha foto com ele, falei, ele me conhece e ele já prometeu para mim que vai fazer o evento e tal. E nisso, não deu assim 10 minutos, já me entrou em contato comigo a equipe do super eficiente do Tarcísio. E aí, o Tarcísio já confirmou de imediato, beleza. O Tarcísio confirmou, estou preparando o convite para soltar, como lead e tudo, eu falei, tá, ele entende, sabe, beleza. Nisso, até acontecer o evento, você não tem ideia de tudo que resolveram saber sobre quem era o Marcos Scaldelay. Empresários daqui de Rio Preto me ligando, eu falei, acabei de receber um telefonema da equipe do Bolsonaro para saber quem é o Marcos Scaldelay. Porque eu também convidei, eu falei, Bolsonaro, deixei claro, falei, Bolsonaro, já se você quiser, eu faço o evento. Como eu sei que ele opta a forma como ele está hoje visitando, até pelo momento que ele está corrido isso como presidente, ele não está fazendo eventos com os empresários, ele está vindo muito rápido, inaugurar isso e aquilo. E aí, o empresário me ligou até daqui e falou assim, me ligaram até da equipe dele para perguntar, e eu falei para eles, se é para fazer um evento com o PIB sentado, só tem uma pessoa, o Marcos Scaldelay. Então esse respeito que eu fico muito feliz, Denise. Verdade. Esse respeito que eu tenho. Rio Preto. Não, e a região, né? A região inteira de Rio Preto que me abraça. Você pega Araçatuba, você pega Prudente, você pega... E esse é um recado que eu dou para os empresários. Catanduva, os empresários precisavam abraçar mais. É verdade. E eu bato muito nisso. Eu tenho gente que eu adoro, sou apaixonado aqui, Ricardo Nardini, que eu tenho um carinho gigante, o Carlos da Embremac, que eu adoro, né? Doutor Amarante da Fundação, junto com o Reginaldo. Sou apaixonado por esse povo que abraça essa força do LEAD para fazer realmente acontecer. Mas Catanduva precisa os empresários se movimentarem mais. Tem muita gente boa e forte, né? O Argemiro, que é da BRQ hoje, dono da Matilate e tal. Mas nós temos muita força e potência aqui. Mas você sabe que às vezes, eu falo que Catanduva, como assim, na nossa região mais ou menos, tem aquela coisa do interiorano. O que é a reunião deles? É um churrasco, é um chopp, é um negócio? Então mas sabe qual que é o... Agora tem que ter mais... Sabe uma coisa, Denise? Eu falo, quando alguém vem reclamar comigo, quando o padre Oswaldo assumiu
a prefeitura, um mês antes de assumir, ele me chamou para fazer um evento no tênis e convidou um monte de empresário. E eu fui lá, eu fui duro. Porque eu acho o seguinte, quem faz uma cidade é o empresariado. Então não adianta o poder público, é a indústria e o comércio. Agora tem que estar presente, tem que fazer acontecer, tem que estar unido, tem que estar atual, tem que... aqui a gente ainda tem uma cultura do cara se preocupar muito com a empresa só dele, não com o todo. A gente precisa desse movimento muito maior. Verdade, precisa mesmo. E a gente tem condição de fazer isso acontecer. Um trabalho que eu estou fazendo na Unifipa justamente é isso. Hoje eu estou como consultor da Unifipa, da Fundação Padre Albino, e estamos numa revolução grande para trazer o empresário para dentro da Unifipa. Porque precisa se dar mais valor a tudo que a gente constrói e faz. A Unifipa é uma referência. É verdade. É uma referência. Com cursos assim, fantásticos. Olha o de direito, o único da região. O único da região onde tem o reconhecimento da OAB. Agora tá complicado, tanta mudança, né, no ensino, tanta mudança que... E a gente está comemorando o crescimento e fazendo acontecer. Porque eu acho que a participação é muito... Né, não tem mas o empresariado de Catanduva... Eu falo, quando eu comecei na região aqui, eu vi Votuporanga um outro universo. Votuporanga acelerou. Né? Teve sequências de prefeitos que se uniram com os empresários e fizeram acontecer. Verdade. Catanduva perdeu esse ritmo. Perdeu. Né? E a gente precisa resgatar. Nós dois trabalhamos de uma forma diferente. Eu lido com o pessoal, com o ego e com a vaidade das pessoas. Mas só que deixo sempre uma coisa assim, olha, quem não é visto não é lembrado. Que é a frase que eu uso. Você entendeu? Quem não é visto. Agora, se você junta força, é muito maior. É muito maior. E Rio Preto, olha quanto o Rio Preto acelerou. Então, eu faço Araçatuba, eu faço Birigui, eu faço Olímpia, né? Olímpia tá o prefeito Fernando, mano, um cara avassalador, né? O tamanho que a Olímpia tá, né? Tá um grande investimento. Mas tem muita coisa boa. Eu agradeço bastante. O Edinho, Rio Preto, tem um carinho enorme. O Edinho tem 65% de aprovação, sabe? Um cara avassalador no que faz também. Edinho é muito meu amigo, eu gosto dele pra caramba. Brigo muito com ele, porque... Eu falo que ele é um bagre ensaboado. Ele é político, né? Mas olha, eu aprendi, essa história de falar de político, eu trouxe o Temer para fazer um evento em dezembro. E eu aprendi uma coisa, o Temer deixou claro, não adianta, nós precisamos, por mais que o cara seja o empresário e tudo, esse senso político precisa ter. Porque você só leva a Câmara, o Senado, se você tiver esse senso político por trás. Né? E o Temer tem essa força muito grande, tanto que é um reformista, né? Quantas reformas ele colocou em prática aí e deixou quase pronta. Se não fosse o caso da JBS, a gente estaria vivendo outras reformas muito mais fortes aí. A gente precisa ter, né? A gente e se você tem pretensão política? Eu? Mas não posso, não quero. Você sabe que muita gente chega... Se eu te falar, se já chegar em mim, o que já oferecer isso aqui, mas eu ponho assim, eu vivo daquilo que eu faço. Eu não posso me dar o luxo de não viver do resultado que eu faço. E eu acho que para você ser político, você tem que ter uma entrega e não precisando viver financeiramente daquilo que você gera. Eu tenho muito que construir e fazer ainda. Tenho 2 crianças pequenas que dependem de mim. Tenho uma vida boa? Tenho. Construir, mas eu sei que eu preciso mais, eu preciso fazer mais ainda para ter mais tranquilidade. E na vida política você precisa se entregar de outra maneira. Então quem é o Marcos Caldelai hoje? Escritor, palestrante, empresário, apresentador, que eu sou contratado da Band. É verdade. Pela minha força que a Band acabou me contratando, então eu tenho todo sábado às 10 para 7 da noite um programa, onde eu falo com os empresários. Né? E que mais? Tem mais livro vindo aí ou não? Acabei de lançar o ano passado, então espera mais um pouquinho, mas como eu escrevo só daquilo que eu vivo, sempre vai ter. Né? E meus livros, graças a Deus, sempre com retorno muito Tem mais alguma coisa? Não, tá bom, sim. Tem o camarote no carnaval, da qual você já foi. Você vai fazer esse ano? Esse ano não. A gente conversou com os patrocinadores, um ano muito difícil, né? Muito arriscado. E a partir do ano que vem, a gente volta aí com força total. Meu vínculo, meu contato
poderoso aí com os empresários, né? Agora, essa parte política, deixa eu só terminar um assunto. Tá. A gente nunca pode falar não, porque eu não sei o que vem por aí, né? É que o meu momento de vida... De momento. Momento de Hoje vida- que eu estou falando com você é assim. Assim, a minha credibilidade é no meu resultado. E eu, se tem uma coisa que eu batalho bastante, é para manter essa minha credibilidade fortalecida o tempo inteiro. Eu seria eu ia falar um puta cara, mas não sei se pode falar assim. Eu seria um grande cara na política, eu sei que eu seria, porque tudo que eu pego para fazer, Você vai com o desafio, eu quero né? fazer com muito desafio. Mas eu sei que eu posso muito mais e agregar muito mais de outra maneira e preciso para construir a minha vida e deixá-la mais estável, saudável, do jeito que eu gosto. Marco, eu só posso te agradecer muito, 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 porque você sabe o tanto que Eu tenho tô um aqui, assim, carinho com um orgulho enorme por lascado você, aqui, muito tá? grande mesmo. Então eu queria só que você deixasse assim, uma mensagem para quem está nos assistindo, de quem, principalmente para os empresários, né? Eu vou falar, eu sei que você não tem limite, né? As pessoas te conhecem em toda a região, mas eu quero mandar um recado direcionado a Catanduva, né? Primeiro, assim, agradecer demais a toda a população que sempre me acolheu muito, tem um carinho grande, amo essa cidade, tenho paixão por Catanduva e muito respeito a todos. E para você, empresário, assim, se envolva, né? Entenda que você é a força motriz da grande mudança que nós precisamos. Você pode concordar com isso ou não, mas esteja envolvido, porque até o fato de não concordar ajuda para tudo ser desenvolvido da melhor forma. Então, apareça, faça a cidade crescer, se envolva, não só pensando na sua empresa, mas no todo. E não só ajudando a instituição XYZ, não é isso. É fazendo com que a região se desenvolva, acelere e cresça cada vez mais. Obrigada. Obrigado. Gente, eu não falei que eu ia trazer um cara assim, ele era um grande homem, sensacional, gostaram? Mas vê lá no meu canal que tem bastante entrevista também que você pode conferir. Obrigada.